Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês já ouviram o nome Osama? Aposto que sim. Ele é uma das figuras mais controversas e enigmáticas da história recente. Mas quem realmente foi ele? Como ele se tornou o inimigo número 1 dos Estados Unidos e o mentor por trás de alguns dos atos mais insanos da história moderna? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos desvendar a trajetória de um homem que mudou o curso da história com suas ações extremas. Osama nasceu em uma família rica da Arábia Saudita, mas seu destino estava longe de ser comum. Ele trocou o conforto e o luxo por uma vida de tretas e uma ideologia radical. Desde jovem foi influenciado por movimentos que pregavam uma mentalidade maluca. Como um jovem idealista, ele se juntou a grupos no Afeganistão durante a invasão soviética, uma experiência que moldou sua visão de mundo e sua determinação em combater o que ele via como opressão ocidental. Foi nesse período que ele começou a construir uma rede de aliados e seguidores, que mais tarde se transformaria na conhecida AQ. Mas como um homem com recursos limitados e um grupo de seguidores conseguiu desafiar as maiores potências mundiais? A resposta está em sua estratégia implacável e em sua habilidade de inspirar uma causa global. Prepare-se para explorar os eventos que marcaram a vida da principal mente por trás do 11 de setembro até a operação que finalmente pôs fim à sua jornada. Vamos entender como suas ações ecoaram pelo mundo e deixaram uma marca inquestionável na história. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história impressionante. Eu tô deixando meu Pix junto com o link da loja e do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem apoiar o canal. A ajuda de vocês é muito importante para o canal. Agora, vamos começar essa viagem pelo tempo e revelar os segredos da vida deste personagem sombrio. Bora pro vídeo! O homem conhecido pela história como Osama nasceu em 10 de março de 1957. Seu local de nascimento é objeto de discussões, com organizações policiais internacionais acreditando por anos que ele nasceu na cidade de Jeddah, no oeste da Arábia. Mas, no entanto, agora é geralmente aceito que ele nasceu na capital saudita, Riad. Seu pai era Mohammed bin Avad Osama, que nasceu no Iêmen em 1908. Quando era criança, sua família emigrou do norte do Iêmen para a costa vermelha do oeste da Arábia, em uma região que agora faz parte da Arábia Saudita, mas que na época era disputada entre o Império Otomano e a Casa Real Saudita. Na década de 1930, ele se destacou como um empreiteiro de construção bem-sucedido trabalhando para o primeiro governante da Arábia Saudita, Abdul Aziz Al-Saud, sob a tutela da família real. A empresa que ele fundou, o Grupo Saudita Osama, tornou-se uma empresa de construção enormemente bem-sucedida e rica. Na nação emergente, que se tornou a maior exportadora de petróleo do mundo e uma nação extremamente rica para famílias bem-sucedidas como os Osama. A mãe de Osama era Hamida Al-Atas, uma síria nativa que vinha de uma família de fazendeiros de citros bem-sucedidos operando na cidade portuária de Latakia. Ela se tornou a 10ª esposa de Mohammed em 1956, quando se casou com um milionário de 48 anos quando ela tinha apenas 14 anos. Um ano depois, Osama nasceu. Ele foi o único filho deles, e Mohammed e Hamida se separaram logo depois. Isso gerou especulações de que eles nunca realmente se casaram e que Hamida foi apenas brevemente concubina de Mohammed. A juventude e criação de Osama foram de privilégio. Quando ele nasceu, seu pai já era multimilionário, embora sua riqueza chegasse a bilhões se ajustada pela inflação de hoje. Pouco depois do divórcio de seus pais, a mãe de Osama se casou novamente com um associado de negócios de Mohammed Osama, Mohammed Al-Atas. Eles tiveram 4 filhos juntos na década de 1960, 3 meninos e uma menina.
Osama foi morar com eles e cresceu na casa de sua mãe e padrasto com vários meio-irmãos. Mas seria errado sugerir que ele estava afastado de seu pai. Mohamed Osama desempenhou um papel importante no desenvolvimento de seu filho, incutindo nele grande parte de seu fervor religioso conservador. A partir de 1968, Osama frequentou a escola modelo Al-Tajer, uma escola secundária em Jeddah. Em 1971, ele teve uma experiência direta do mundo ocidental quando foi enviado à Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, para fazer um curso de inglês. Além disso, acredita-se que ele tenha exibido alguns traços típicos de meninos durante sua infância e adolescência, sendo um fã de futebol que seguia o Arsenal Futebol Clube e mostrava interesse em história militar. Apesar disso, os primeiros anos de Osama tinham um ar de normalidade, embora seu contexto fosse tudo menos normal. Na década de 1960, o grupo saudita Osama era uma das corporações mais significativas de todo o mundo árabe. Seus laços com a família real saudita eram extremamente extensos. A empresa havia até recebido contratos para gerenciar as contínuas reformas das mesquitas nas duas cidades mais sagradas do mundo islâmico, Meca e Medina. Em 1964, a empresa adquiriu o contrato para restaurar o exterior do Domo da Rocha, o mais importante local religioso muçulmano em Jerusalém. Nessa época, os laços entre Mohamed Osama e a família real saudita se tornaram extremamente extensos. Porém, em 1967, Mohamed foi de base aos 59 anos em um acidente de avião na Arábia Saudita, quando o piloto errou na aterrissagem. Apesar desse revés, o grupo saudita Osama continuou a prosperar sob a liderança de vários dos filhos de Mohamed de seus casamentos anteriores. De fato, ao se diversificar nas décadas de 1970 e 1980, a empresa se tornou uma companhia multibilionária com contratos lucrativos em todo o Oriente Médio. Osama não estava envolvido nas atividades comerciais do grupo saudita Osama nos anos após a queda de seu pai, pelo simples fato de ser muito jovem. Em vez disso, ele continuou sua educação. Aos 19 anos, em 1976, Osama entrou na Universidade King Abdulaziz em Jeddah, onde começou a estudar economia e administração de empresas, sem dúvida com a intenção de ocupar alguma posição dentro dos negócios da família nos anos seguintes. No entanto, ele já começava a se desviar do interesse pelos negócios, com relatos de pessoas que conheciam Osama afirmando que seus principais interesses eram religião, poesia e literatura árabe. Ele certamente não precisava se preocupar com dinheiro, educação ou trabalho futuro, já que Osama herdaria mais de 30 milhões de dólares da herança de seu pai. Nessa época, ele já era casado, tendo se unido à sua primeira esposa, uma mulher síria chamada Najanin, em 1974, quando ele tinha apenas 17 anos. Ela também era sua prima de primeiro grau por parte de mãe e a primeira de pelo menos 5 esposas. Osama teria mais de 2 dezenas de filhos durante sua vida. Claramente, os anos de meados para o final da década de 1970 foram formativos na vida de Osama e em suas visões ideológicas. Embora grande parte das evidências sobre esses anos seja frustrantemente esparsa e às vezes contraditória, o cerne de suas visões é claro. Osama começou a desenvolver uma ideologia pan-islamista desde cedo, um movimento que defende a ideia de que muçulmanos de todas as nações devem se unir na defesa e promoção de sua fé. Essa visão remonta à era do Califado Árabe, que entre os séculos 8 e 9 governou a maior parte do Oriente Médio, norte da África e regiões adjacentes a partir da capital do Califado em Bagdá. Central ao pan-islamismo nas décadas de 1960 e 1970 estava o compromisso de reduzir e, se possível, acabar com a intervenção ocidental no Oriente Médio, uma região dominada pelos britânicos e franceses desde o colapso do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, e onde os Estados Unidos estavam se tornando uma parte cada vez mais interessada. Mesmo com a influência britânica e francesa em declínio, o mundo do Oriente Médio no qual Osama cresceu também era onde o novo Estado de Israel, fortemente apoiado pelos Estados Unidos, frequentemente estava em guerra com seus vizinhos muçulmanos, notavelmente a Guerra dos 6 Dias de 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Uma influência particularmente forte sobre Osama na década de 1970 foram os escritos de Said Qutb,
um estudioso islâmico egípcio e teórico religioso e político que havia sido membro da Irmandade Muçulmana até sua prisão e execução em 1966. Os extensos escritos de Qutb foram amplamente ensinados em escolas e universidades em todo o mundo muçulmano desde a década de 1940 e incluíam argumentos de que a jihad islâmica, ou luta contra o mal, era totalmente justificável nos interesses de um novo califado islâmico e que a lei Sharia, baseada em uma interpretação rígida do Alcorão, deveria ser imposta em todos os estados muçulmanos. Um tom de forte sentimento anti-ocidental também permeava grande parte dos escritos de Qutb, com ele denunciando os Estados Unidos como materialistas, sem Deus e desprovidos de valores espirituais de qualquer tipo. Se houve uma influência definidora nas crenças ideológicas de Osama nas décadas de 1960 e 1970, foi Qutb. Significativamente, o irmão de Qutb, Mohammed, que se tornou um promotor apaixonado das ideias de seu irmão, era professor na Universidade King Abdulaziz em Jeddah, enquanto Osama era estudante lá no final da década de 1970. Osama terminou seus estudos na Abdulaziz em 1979. Não está claro se ele se formou com um diploma ou não. O momento foi significativo, pois o mundo islâmico estava em tumulto naquele momento. Primeiramente, a Revolução Iraniana de 1978 havia removido o Shah apoiado pelo Ocidente do poder no Irã e criado um novo Estado Islâmico liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Enquanto isso ocorria no Irã, ao nordeste, no Afeganistão, o país estava mergulhando no caos político. Em 1978, o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, PDPA, marxista, havia tomado o poder e começado a estabelecer um Estado socialista, não religioso. O PDPA tinha laços de longa data com a União Soviética e, de fato, a Rússia sempre teve interesse no Afeganistão, remontando ao século XIX, quando o país era um importante Estado tampão entre a Rússia e a presença britânica na Índia e no Paquistão. No entanto, não há grandes evidências de que os soviéticos foram a força motriz por trás da tomada do poder pelo PDPA no Afeganistão em 1978. No entanto, eles forjaram laços estreitos com o novo regime marxista em Cabul uma vez que estava no controle do país. Assim, uma vez que grupos islâmicos e outros opositores do PDPA começaram revoltas contra o novo governo ao longo de 1978 e 1979, o regime marxista logo pediu ajuda a Moscou. Apoio limitado foi enviado a princípio, mas à medida que a situação do PDPA continuava a deteriorar-se, a União Soviética efetivamente invadiu o Afeganistão nos últimos dias de dezembro de 1979. No início de 1980, milhares de tanques soviéticos e dezenas de milhares de soldados haviam sido desdobrados enquanto Moscou ocupava as principais cidades do país. Mesmo antes da invasão soviética do Afeganistão, Osama havia viajado para o Paquistão muito rapidamente após terminar seus estudos na Universidade King Abdulaziz. O Paquistão desempenhou e continua a desempenhar um papel significativo nos movimentos jihadistas internacionais do século XX e início do século XXI. O país afirmou ser contra o fundamentalismo islâmico em seu território, mas durante décadas tem fechado os olhos para isso, em grande parte porque o Paquistão muçulmano tem estado envolvido em uma longa disputa fria com seu inimigo amargo, a Índia hindu, desde que o Raj britânico foi dividido ao longo de linhas religiosas em 1947. O Paquistão desempenharia um papel na vida de Osama nas próximas 3 décadas. Quando ele chegou lá em 1979, rapidamente ficou sob a tutela de Abdullah Azam, um jihadista palestino que influenciou muitos dos mais importantes insanas islâmicos do final do século XX. Azam encorajou Osama, pouco tempo depois, a se juntar às dezenas de milhares de homens muçulmanos que estavam indo para o Afeganistão para lutar contra os invasores ateus soviéticos. Esses indivíduos ficaram conhecidos como Mujahideen, um termo que se traduz aproximadamente como aquele que se engaja na disputa santa ou jihad. No início dos anos 1980, Osama começou a usar sua fortuna herdada para recrutar e treinar Mujahideen no Paquistão antes que eles se dirigissem para as regiões montanhosas do Afeganistão. Embora esse financiamento fosse insignificante em comparação com os bilhões de dólares gastos pelos governos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para equipar e treinar forças antissoviéticas tanto no Afeganistão quanto no Paquistão, que foram usados como seus procuradores para combater a invasão soviética. Além disso,
Embora as declarações sobre a extensão em que Osama foi financiado e treinado por agentes estadunidenses naquela época tenham sido exageradas, não há dúvida de que ele teve alguns contatos limitados com forças especiais dos Estados Unidos na região nos anos 1980. A disputa na qual Osama se envolveu a partir de 1980 desenvolveu-se de maneira semelhante aos conflitos no Afeganistão nos últimos 2 séculos. Com 80 mil soldados comprometidos pelos soviéticos até o final de 1980 e armamento muito superior, eles foram capazes de ocupar e manter as principais cidades e sustentar o PDPA marxista. Mas os grupos Mujahideen, dos quais havia ramos mais moderados e fundamentalistas, estavam em grande parte no controle das regiões fora das cidades. As montanhas Hindu-Kush, que dominam grande parte do país, particularmente no leste e no norte, são um território ideal para a disputa de guerrilha, e foi exatamente essa forma que a disputa soviético-afegã tomou nos anos 1980. Os combates se tornaram extremamente sangrentos, com os soviéticos usando bombardeios indiscriminados e destruição de vilarejos rurais para tentar erradicar os insurgentes. Em meados da década de 1980, mais de 4 milhões de pessoas, de uma população de 14 milhões no Afeganistão, foram deslocadas, com centenas de milhares se tornando refugiadas no Paquistão e no Irã. Enquanto o conflito resultou em pelo menos 500 mil de quedas, e talvez até 3 vezes esse número, logo se tornou conhecido como o equivalente soviético do que a disputa do Vietnã foi para os Estados Unidos, à medida que os russos enfrentavam um inimigo que não podiam derrotar. Durante todo esse período, Osama foi uma figura importante no movimento Mujahideen no Afeganistão. A princípio, ele começou fornecendo bens para os combatentes no país e também facilitando o movimento de indivíduos que queriam pegar em armas contra os soviéticos, de sua terra natal, a Arábia Saudita, para o Paquistão, onde eram treinados e equipados. Antes de serem enviados para o norte, Osama movia-se entre o Paquistão e os redutos dos Mujahideen nas montanhas do Hindu-Kush. Em 1984, ele e seu mentor Abdullah Azam estabeleceram a Maktab al-Hikmat, uma organização cujo objetivo era angariar fundos tanto do mundo árabe quanto do ocidental para continuar a disputa contra os soviéticos. Esses recursos eram então utilizados para comprar armas e treinar os Mujahideen. Até 1986, a rede havia treinado centenas de combatentes baseados no leste do Afeganistão, na base de Osama conhecida como Almazada, a Toca dos Leões. Eles lideraram a ação dos Mujahideen contra os soviéticos e o regime marxista na Batalha de Jaji, no final da primavera e início do verão de 1987. Embora a batalha tenha tido pouca significância estratégica na disputa mais ampla, ela rendeu a Osama uma reputação significativa entre os Mujahideen e no mundo árabe, em parte devido aos relatos sobre a batalha produzidos por um jornalista saudita emergente chamado Jamal Khashoggi, com quem Osama estava associado, apesar de suas visões políticas e religiosas muito diferentes. O estabelecimento da Maktab al-Hikmat foi significativo na década de 1980, pois lançou as bases para o movimento jihadista com o qual Osama se tornaria sinônimo, conforme a disputa no Afeganistão se encaminhava para a derrota inexorável dos soviéticos e do regime marxista que eles sustentavam no final da década de 1980. As atenções se voltaram para o futuro da organização. Alguns membros queriam que ela permanecesse uma entidade moderada que continuasse a iniciativa contra os soviéticos, mas Osama, Abdullah Azam e outros se opuseram a isso e acreditavam que a Maktab al-Hikmat deveria ser transformada em uma organização maior que buscasse continuar a expulsão de potências não árabes do mundo árabe e muçulmano. Ultimamente, essa ala mais extremista do movimento resultou na criação, em 1988, de uma nova organização conhecida como AQ. Chamarei assim por conta das políticas do titio YouTube. Com o tempo, ela se tornaria a maior organização jihadista do mundo e é notoriamente reconhecida como tal até hoje. Desde o início, o objetivo da AQ era iniciar uma disputa santa ou jihad contra não-muçulmanos em qualquer parte do mundo muçulmano tradicional, ou seja, no Oriente Médio, na Ásia Central Inferior, no Magrebe e na África do Norte e também em partes mais periféricas do mundo muçulmano, como Somália, Mali e Nigéria, na África subsaariana, e regiões muçulmanas mais ao leste, na Indonésia e em outros lugares. Grande parte de seu quadro ideológico centrava-se em remover a influência estadunidense do Oriente Médio e também em destruir o Estado de Israel, que era visto como um enclave ocidental no Levante. Com o tempo,
O grupo passou a acreditar que precisava incitar uma disputa significativa contra os Estados Unidos para radicalizar o mundo muçulmano contra os kafir ou não muçulmanos, pois as organizações não poderiam esperar se envolver em conflitos diretos desde o início. Seu modus operandi durante seus primeiros anos seriam táticas insanas. Além disso, a AQ via os muçulmanos moderados como tendo se afastado do Islã tradicional e desejava estabelecer uma forma rígida de governo islâmico em todo o mundo muçulmano, baseado na lei Sharia e numa interpretação literal do Alcorão. Ao ser estabelecida em 1988, a AQ, a disputa no Afeganistão já estava chegando ao fim. Após tornar-se líder da União Soviética em 1985, Mikhail Gorbachev afirmou publicamente que sua intenção era encerrar o envolvimento soviético no país. No entanto, assim como os Estados Unidos levaram anos para se retirar completamente do Vietnã, os soviéticos não puderam simplesmente sair da noite para o dia. Na verdade, a curto prazo, houve um aumento significativo no número de tropas soviéticas no Afeganistão, enquanto Moscou tentava vencer rapidamente a disputa através de um aumento de tropas. Isso não teve sucesso, pois a administração de Ronald Reagan continuou a enviar quantidades significativas de ajuda militar e financeira para os Mujahideen, que, uma vez equipados com mísseis Stinger para derrubar helicópteros soviéticos, entraram em um período de sucesso sem precedentes na disputa de guerrilha. Eventualmente, foram assinados acordos de paz pelo governo afegão, pela União Soviética, pelos Estados Unidos e pelo Paquistão em 1988 e 1989, e as últimas tropas soviéticas foram retiradas. Posteriormente, nos anos seguintes, o regime marxista começou a perder cada vez mais terreno para os grupos Mujahideen e eventualmente entrou em colapso em 1992. Mas assim que o regime comunista saiu de cena, os diversos grupos Mujahideen se voltaram uns contra os outros. Seguiu-se então 4 anos de disputa civil antes que um grupo conhecido como Talibã emergisse vitorioso em 1996, embora nunca tenha obtido controle completo do país, pois grande parte do norte foi mantido até o final dos anos 1990 e início dos anos 2000 pela Aliança do Norte. Após a disputa soviético-afegã, Osama inicialmente retornou à sua Arábia Saudita natal. Em 1989, ele recebeu uma recepção heróica por seu papel em ajudar a expulsar os russos do Afeganistão. De volta à Península Arábica, ele começou a trabalhar com o Grupo Osama, a empresa de seu pai, na tentativa de alavancar seu poder econômico e laços comerciais para ajudar a crescer a AQ. Ao mesmo tempo, ele começou a se reunir com outros líderes do movimento jihadista islâmico no Egito e em outros lugares. Durante esse período, as relações entre Osama e o governo saudita começaram a se deteriorar. Enquanto Osama estava determinado a seguir um caminho cada vez mais confrontacional contra os não-muçulmanos, o governo saudita continuava a manter sua posição como aliado-chave dos Estados Unidos no Oriente Médio, o que se tornou um ponto de conflito entre Osama e o regime saudita. Um desses pontos de conflito foi a disputa civil no sul do Iêmen. Osama queria que a Arábia Saudita interviesse diretamente para expulsar o Partido Socialista do Iêmen, apoiado pelos soviéticos, mas o governo real em Riad bloqueou seus esforços para fazê-lo. Outro problema envolvendo um vizinho da Arábia Saudita logo causaria atrito entre Osama e o governo saudita, resultando na ruptura final de suas relações com a família real saudita. Em 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, ditador do Iraque, que havia passado grande parte da década de 1980 lutando uma disputa contra o Irã com forte apoio dos Estados Unidos, invadiu o pequeno estado do Golfo, Kuwait, um dos países mais ricos per capita do mundo e que devia bilhões de dólares ao Iraque, emprestados para financiar sua disputa contra o Irã na década de 1980. Após a invasão que viu o pequeno estado do Kuwait conquistado em 2 dias, houve um grande alvoroço internacional e, em poucas semanas, os Estados Unidos começaram a formar uma coalizão de aliados militares para lançar uma contra-invasão ao Iraque. Esta coalizão incluía países como Grã-Bretanha, França, Alemanha e dezenas de outros. Também contava com o apoio de vários países árabes e muçulmanos, especialmente Egito, Síria e Arábia Saudita. No outono de 1990, enquanto as negociações para encontrar um acordo pacífico ainda estavam em andamento, tropas estadunidenses começaram a se deslocar para o Oriente Médio para um acúmulo militar, dirigindo-se principalmente para a Arábia Saudita,
que seria usada como base para a libertação do Kuwait e o ataque ao Iraque, caso as negociações falhassem. E foi exatamente o que aconteceu. O que foi chamado de Operação Tempestade no Deserto pelas Forças Armadas dos Estados Unidos foi iniciado em 16 de janeiro de 1991. Desde o início do acúmulo militar, Osama estava indignado, pois o governo saudita concordou com uma proposta do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Dick Cheney, de que a América deveria intervir para impedir qualquer extensão da agressão do Iraque para a Arábia Saudita. Em resposta a isso, Osama organizou uma reunião com o rei saudita Fahd e solicitou que o país proibisse as tropas estadunidenses de se reunirem na Arábia Saudita, oferecendo-se para usar sua própria legião árabe formada no Afeganistão durante a disputa para defender a fronteira saudita contra qualquer incursão iraquiana. Esta oferta foi recusada e o acúmulo de tropas dos Estados Unidos e da coalizão intensificou-se. Nas semanas seguintes, Osama começou a denunciar publicamente o governo saudita, lançando uma campanha de propaganda hostil na qual afirmava que a família real estava convidando infiéis ocidentais para o reino, que era o defensor dos locais mais sagrados do Islã, Meca e Medina. Ele também tentou convencer os ulamas, os principais estudiosos religiosos da Arábia Saudita, a emitir uma fátua condenando a incursão estadunidense na Península Arábica. Tudo isso contribuiu para uma ruptura fatal entre Osama e o governo saudita, e em 1991 ele foi expulso do país. Enquanto isso, a Operação Tempestade no Deserto resultou na rápida derrota do Iraque e na libertação do Kuwait na primavera de 1991. Em vez de buscar uma mudança de regime, os Estados Unidos deixaram Saddam Hussein no poder, retiraram suas tropas da região e impuseram sanções devastadoras ao Iraque. Após sua expulsão da Arábia Saudita em 1991, Osama rumou para o Sudão, estabelecendo-se lá em 1992. Em 1989, o coronel Omar al-Bashir tomou o poder em um golpe militar quase sem derramamento de sangue. Ele rapidamente implementou uma forma de lei Sharia em toda Sudão, tornando o país um refúgio adequado para Osama continuar suas atividades. Osama foi pessoalmente convidado para o Sudão por Hassan al-Turabi, presidente da Assembleia Nacional Sudanesa e a segunda figura mais poderosa no Sudão depois de al-Bashir. Lá, Osama logo se estabeleceu em seu próprio composto bem defendido com seus seguidores dentro da AQ, defendendo o local com armas avançadas e estabelecendo novas bases de treinamento para os mujahideen perto da capital, Khartoum. As consequências da liberdade que ele recebeu no Sudão foram significativas, levando o país a ser designado como patrocinador estatal do terrorismo internacional. Após a disputa do Golfo, Osama e a AQ passaram a ser observados de perto pelos serviços de inteligência e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Durante seu tempo no Sudão, de 1992 a 1996, as atividades de Osama eram monitoradas quase diariamente pelos Estados Unidos, com sobrevoos de seu complexo e outras formas de coleta de inteligência. Até 1996, as sanções dos Estados Unidos contra o Sudão, devido ao abrigo de Osama e de outros fundamentalistas e insanas islâmicos proeminentes, começaram a causar sérios danos à economia do país. Além disso, o presidente Omar al-Bashir havia superado o principal apoiador de Osama no governo, Hassan al-Turabi. Como resultado, ficou claro para Osama que o Sudão não era mais um refúgio seguro, e ele retornou ao Afeganistão em 1996, onde o Talibã havia acabado de consolidar seu controle sobre grande parte do país. No Afeganistão, Osama se tornou hóspede pessoal de Mullah Mohammed Omar, o primeiro líder do governo do Talibã após assumir o poder. Em agosto de 1996, ele emitiu uma declaração de disputa contra os Estados Unidos através de vários canais de mídia islâmica, argumentando que os Estados Unidos ocupavam a Arábia Saudita com suas bases militares desde 1990 e eram o principal apoiador de Israel na região. Especula-se que as ações de Osama em 1996 foram motivadas pela perda de grande parte de sua riqueza de origem familiar quando deixou o Sudão, e que a ordem de expulsão serviu para radicalizá-lo ainda mais e colocá-lo em um caminho de disputa total contra o governo dos Estados Unidos, cujas sanções contra o Sudão pressionaram o governo sudanês a tomar a posição que tomou. A partir de seu retorno ao Afeganistão em 1996, Osama e a AQ estavam totalmente comprometidos com ações insanas confrontacionais dirigidas especialmente contra os Estados Unidos.
Essas ações sempre fizeram parte do modus operandi da organização. Já em 1990, o FBI havia realizado uma operação na casa de El Sayed Nazaire, um afiliado da AK em Nova Jersey, onde foram descobertos documentos sobre planos para explodir arranha-céus na cidade de Nova York. Em 1993, um caminhão cheio de TNT foi detonado fora da torre norte do World Trade Center em Manhattan, liderados por Hansi Yosef, outro afiliado conhecido da AK que havia sido treinado em um dos campos no Afeganistão no final da década de 1980. Em 1992, Osama financiou e organizou o bombardeio do Hotel Gold Major na cidade de Aden, no Iêmen. Se acredita amplamente que a AK esteve envolvida no ato de Luxor em novembro de 1997, quando 62 pessoas, a maioria turistas ocidentais, foram dados de baixa por 6 malucos islâmicos na cidade egípcia próxima ao Vale dos Reis. Após tudo isso, na segunda metade da década de 1990, a AK intensificou seus ataques a alvos ocidentais usando métodos insanos. Esses ataques logo se escalaram ainda mais. Em 7 de agosto de 1998, explosões simultâneas de caminhões dinamitados ocorreram nas cidades de Dar es Salaam, capital da Tanzânia, e Nairobi, capital do Quênia. Não havia dúvida de qual era o país alvo simbólico destes ataques, uma vez que as bombas foram detonadas em frente às embaixadas dos Estados Unidos nas duas capitais. Foram golpes insanos e complexos. Por exemplo, o bombardeamento em Nairobi envolveu 500 cilindros de TNT, enquanto o bombardeamento de Darussalam foi realizado com 2 bombas de 2000 lb. Fertilizante de nitrato de amônio foi usado para compactar e direcionar a explosão de modo que causasse o máximo de danos às embaixadas. Além disso, ambas as bombas foram detonadas quase simultaneamente, resultando na queda de 213 pessoas em Nairobi e 85 em Darussalam, enquanto milhares de outras ficaram feridas. Também não há dúvida de que Osama e a AK foram os responsáveis. Imediatamente após os atentados, Osama foi colocado nas mãos do FBI. A lista dos 10 indivíduos mais procurados também chamou a atenção de todos os serviços de inteligência do mundo ocidental para a AK, embora, infelizmente, o risco que representava a organização insana ainda não fosse totalmente compreendido. No rescaldo dos atentados às embaixadas dos Estados Unidos, Osama continuou a intensificar a sua retórica contra os Estados Unidos. As suas queixas eram múltiplas, incluindo o apoio dos Estados Unidos a Israel e a uma série de regimes que perseguiam muçulmanos dentro das suas fronteiras, nomeadamente a repressão da Rússia à Chechênia e os ataques do governo filipino aos muçulmanos. Amanhã, a população das Ilhas do Sul e a opressão dos muçulmanos pela Índia na região da Caxemira, no norte do país. Porém, no entanto, a sua principal reclamação foi com a presença de tropas estadunidenses na Península Arábica e a sua proximidade com os locais mais sagrados do Islão, Meca e Medina. Em 1998 a AK afirmou que, por 7 anos, os Estados Unidos têm ocupado terras do Islã no lugar mais sagrado. Após os ataques consideráveis às embaixadas dos Estados Unidos, Osama e a AK voltaram sua atenção para um ataque ainda mais significativo, desta vez em solo estadunidense. Surpreendentemente, decidiram mirar no World Trade Center na cidade de Nova York, alvo que associados da AK já haviam tentado atacar explodindo um caminhão em 1993. A segunda tentativa seria muito mais devastadora. No final de 1998 ou início de 1999, Osama deu sua aprovação para a iniciativa do World Trade Center, que havia sido proposta por um afiliado da AK, Khalid Sheikh Mohammed, em 1996. O restante de 1999 viu candidatos potenciais para realizar os ataques sendo avaliados no Afeganistão. Um pré-requisito para os líderes era que precisavam falar inglês e estar familiarizados com a vida na sociedade ocidental por um tempo. Vários indivíduos como Mohammed Atta, Marwan al-Shiki e Ziad Jarrah foram rapidamente selecionados. Outro, Ani Anjour, foi escolhido assim que perceberam que ele tinha licença de piloto comercial e era habilidoso como piloto de avião. Até 2001, indivíduos haviam sido selecionados e estabelecidos em células insanas nos Estados Unidos, operando no Arizona, Flórida e Califórnia. Alvos finais foram selecionados no início de 2001 com a intenção de sequestrar várias aeronaves comerciais e colidir com edifícios em ataques insanos de autofinalização. As Torres Gêmeas, os 2 prédios centrais do World Trade Center,
eram os principais alvos, enquanto o Pentágono, na Virgínia, também era um alvo. Acredita-se também que havia planos para voar um quarto avião para o prédio do Capitólio dos Estados Unidos, sede do governo em Washington. Com o plano em vigor e células insanas posicionadas nos Estados Unidos para executá-lo, uma data foi fixada para os ataques simultâneos. A data escolhida foi o 11 de setembro de 2001. Existe a crença popular de que essa data foi escolhida porque setembro é o 9º mês do ano e, escrito no sistema de data estadunidense, aparece como 911, o mesmo número usado para serviços de emergência nos Estados Unidos. Mas, no entanto, parece mais provável que Osama tenha escolhido o 11 de setembro porque foi o dia em 1683 que João III Sobieski, o rei da Polônia, chegou a Viena, capital da Áustria, durante o cerco pelos otomanos turcos. Sobieski quebrou o cerco, marcando o fim da expansão otomana na Europa do Sul. Antes da era, o mundo cristão estava sob pressão devido à expansão muçulmana no Mediterrâneo Oriental e nos Balcãs, mas após o cerco de Viena, as potências cristãs ocidentais começaram a invadir o mundo muçulmano. Osama escolheu essa data simbólica como uma declaração de que esses ataques nos Estados Unidos pela AQ em 2001 marcariam uma nova virada a favor do Islã. Na manhã de 11 de setembro de 2001, os 19 raptores operando em células independentes começaram a implementar suas ordens. 5 raptores embarcaram no American Airlines Flight 11, programado para partir do Aeroporto Internacional de Logan em Boston às 7h59 da manhã, com destino a Los Angeles. 5 outros embarcaram no United Airlines 175, fazendo a mesma rota de Logan para Los Angeles. Esse avião decolou da pista em Boston 15 minutos após o American Airlines Flight 11. Enquanto isso, 6 minutos depois, às 8h20 da manhã, o American Airlines Flight 77 decolou do Aeroporto Internacional Washington Dulles, na Virgínia, não muito longe de Washington, D.C., com 5 raptores a bordo. Finalmente, 22 minutos depois, às 8h42 da manhã, um quarto avião, United Airlines Flight 93, partiu do Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, com destino a São Francisco, com apenas 4 raptores a bordo, e o que se seguiu foi algo extremamente sinistro. Minutos após decolarem, os raptores em todos os 4 aviões começaram a tomar controle das aeronaves. Como resultado, às 8h46 da manhã, o American Airlines Flight 11 se chocou contra a torre norte do World Trade Center, viajando a aproximadamente 750 km por hora. Enquanto pessoas em toda Manhattan se perguntavam se poderia ter sido um acidente, o United Airlines Flight 175 mudou de direção nos céus às 9h03, 17 minutos após o primeiro avião ter atingido a Torre Norte. Ele colidiu com a Torre Sul a uma velocidade de 800 km por hora. Pouco mais de meia hora depois, às 9h37 da manhã, o American Airlines Flight 77 atingiu o lado oeste do Pentágono, na Virgínia. Apenas o United Airlines Flight 93 não atingiu seu alvo, pois caiu em um campo na Pensilvânia enquanto os passageiros tentavam retomar o controle da aeronave. Os acidentes dos aviões foram apenas o início da loucura. Quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas, bem mais de 10.000 pessoas já estavam dentro, iniciando seu dia de trabalho. Com os elevadores incapacitados pelo dano do impacto inicial e os incêndios devastando os andares superiores, os esforços de evacuação só puderam prosseguir em ritmo moderado. À medida que as pessoas tinham que descer dezenas de escadarias, os andares superiores onde os aviões haviam atingido se transformaram em um inferno, e em questão de minutos muitos daqueles que ainda estavam vivos pulavam para a queda. A Torre Sul, atingida segundo, desabou às 9h59 da manhã. Seguiu-se 29 minutos depois pelo desabamento da Torre Norte. No total, estima-se que 2.606 pessoas caíram nas torres e no solo, juntamente com 147 passageiros e tripulantes nos 2 aviões. Os danos no Pentágono foram menos severos, mas mesmo aqui 125 pessoas caíram no local, juntamente com 59 tripulantes e passageiros. Os 40 tripulantes e passageiros do United Airlines Flight 93 perderam suas vidas. Os atos de 11 de setembro de 2001 foram realmente muito devastadores e ficou para a história mundial. Além disso, porque os veículos de comunicação começaram a cobrir a história em minutos ao redor do mundo,
e as imagens dos aviões atingindo as torres estavam logo disponíveis. O impacto simbólico dos ataques foi sem precedentes como um ato de maluquice. Inicialmente, Osama negou ter sido envolvido no planejamento dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Em 16 de setembro, foi feita uma declaração por ele, que posteriormente foi transmitida pela Al Jazeera, na qual ele negou responsabilidade. Porém, no entanto, nos meses e anos seguintes, uma quantidade crescente de evidências foi produzida para sustentar a alegação dos serviços de inteligência estadunidenses de que ele e a AQ haviam orquestrado os ataques. Em 2004, a Al Jazeera divulgou um novo vídeo dele no qual ele afirmava categoricamente que era responsável por dirigir os 19 raptores que embarcaram nos 4 aviões em 11 de setembro de 2001. Isso foi complementado por novas confissões em 2006 e pela divulgação de imagens de vídeo onde Osama era visto conversando com alguns dos raptores no período que antecedeu os ataques. Ao longo desses eventos, também foi declarado por Osama que seu objetivo ao mirar nas Torres Gêmeas era buscar uma vingança simbólica pela destruição de numerosas torres e edifícios de vários andares em Beirute em 1982, durante a invasão israelense do Líbano. Na época dos ataques de 11 de setembro, Osama era considerado um homem escondido nas Montanhas Brancas ao sul do Hindu Kush, no Afeganistão, no leste do país, próximo à fronteira com o Paquistão. A administração do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, agiu rapidamente para aprovar uma resolução conjunta do Congresso em 18 de setembro de 2001, autorizando o uso da força contra aqueles que foram considerados responsáveis pelos ataques de 11 de setembro. Como o regime talibã no Afeganistão havia abrigado Osama e a AQ desde 1996 e se recusou a entregá-lo às autoridades estadunidenses, o regime como um todo foi considerado um alvo. Consequentemente, aeronaves estadunidenses e britânicas começaram a bombardear alvos estratégicos no Afeganistão. Em 7 de outubro de 2001, foram estabelecidos laços com a Aliança do Norte, que controlava partes do norte do país contra o Talibã. Operativos especiais dos Estados Unidos foram inseridos no país em pequeno número já no final de setembro, mas foi apenas em 19 de outubro que a invasão terrestre principal começou. À medida que tropas estadunidenses, com contingentes aliados de dezenas de outras nações, começaram a entrar no Afeganistão em grande número, a disputa no Afeganistão resultou em uma rápida vitória inicial para os Estados Unidos e seus aliados. Até o início de novembro, as forças estadunidenses haviam cercado a capital, Cabul. Logo durante o dia seguinte, tropas da Aliança do Norte e dos Estados Unidos começaram a entrar na cidade, enquanto o Talibã fugia para as montanhas ou em direção à cidade do sul, Kandahar. Foi nesta última cidade que o Talibã fez sua última grande resistência no final de novembro. As forças remanescentes se renderam no início de dezembro, aparentemente encerrando a disputa. Também foi no início de dezembro que uma nova administração interina foi estabelecida, com Hamid Karzai como o primeiro presidente do novo Afeganistão. Mas, no entanto, essa vitória inicial foi efetivamente um falso amanhecer, e o Afeganistão logo seria assolado por revoltas insurgentes que os Estados Unidos nunca seriam capazes de derrotar. A invasão do Afeganistão também falhou em levar Osama à justiça, e os Estados Unidos, até que estiveram mais próximos. Assim que Kandahar estava caindo para o ocidente, um grupo de várias centenas de combatentes aliados, incluindo 70 forças especiais dos Estados Unidos e dezenas de outros operativos especiais, junto com algumas centenas de combatentes da Aliança do Norte, conduziram a campanha no complexo de cavernas de Tora Bora nas Montanhas Brancas, onde se acreditava que Osama e muitos outros membros da AQ estavam escondidos. Seguiu-se uma batalha de quase 2 semanas nas montanhas e cavernas, um conflito que ficou conhecido como a Batalha de Tora Bora. Os serviços de inteligência estadunidenses acreditam que Osama estava presente durante esses combates, mas ele escapou, pois a presença militar aliada era insuficiente para capturá-lo. Acredita-se que ele tenha cruzado a fronteira sul para o Paquistão nos dias ou semanas seguintes. Nesse ponto, Osama era o homem mais procurado do mundo, com uma recompensa de $25 milhões oferecida pelo governo dos Estados Unidos por informações que levassem à sua captura ou queda. Essa quantia seria aumentada para $50 milhões em 2007, enquanto a caçada ao líder da AQ e arquiteto dos ataques de 11 de setembro continuava. No entanto,
Osama e a AQ continuariam representando uma ameaça para a América e o mundo ocidental por muitos anos. O paradeiro de Osama nos anos seguintes à sua fuga do Afeganistão no inverno de 2001 foi motivo de ampla especulação. Nessa época, ele era o homem mais procurado do mundo e sua movimentação era secreta, mesmo para os serviços de inteligência dos Estados Unidos, que só conseguiram reconstruir parcialmente seus movimentos durante a década de 2000. Evidentemente, ele e muitos outros líderes principais da AQ passaram a maior parte desses anos no Paquistão. Sua presença aqui não era oficialmente tolerada pelo governo paquistanês. Os regimes sucessivos na capital Islamabad foram efetivamente apoiadores de organizações insanos islâmicas ao longo dos anos. Mas no caso de Osama, não era possível para eles aprovar sua presença em solo paquistanês. No entanto, foi adotada uma abordagem leve para capturar Osama, mesmo quando estava claro que ele estava escondido no país, o que significava que os serviços de inteligência dos Estados Unidos tiveram que tentar localizar o líder insano dentro do país, com o apoio morno dos serviços de segurança paquistaneses na melhor das hipóteses. Durante grande parte do tempo após sua fuga inicial do Afeganistão, acredita-se que ele tenha estado em Waziristão, a região montanhosa do norte do Paquistão, perto da fronteira afegã. Relatos na segunda metade dos anos 2000 às vezes o colocavam como tendo se mudado para o oeste, para o Irã, mas esses eram provavelmente espúrios. A realidade é que Osama e a AQ conseguiram viver no Paquistão largamente sem serem perturbados e até com algum conforto por anos, com o apoio intenso de elementos poderosos na política e nos serviços de segurança do Paquistão. Durante esse tempo, Osama e a AQ continuaram a organizar atividades insanas em todo o mundo muçulmano. Os ataques contra os Estados Unidos se tornaram muito mais difíceis após o 11 de setembro, à medida que um vasto aparato de segurança foi implementado nos aeroportos estadunidenses e em outros locais. No entanto, não faltavam alvos ocidentais no Oriente Médio agora. Primeiramente, o Afeganistão foi ocupado por tropas estadunidenses, britânicas e outras aliadas no final de 2001, e elas permaneceriam lá de uma forma ou de outra pelos próximos 20 anos. Mas a presença ocidental mais intensa logo seria encontrada no Iraque após a vitória inicial sobre o Talibã no Afeganistão. A administração do presidente George W. Bush nos Estados Unidos deixou claro que pretendia se envolver em mais mudanças de regime no Oriente Médio, visando estados que considerava apoiadores da AQ. O regime de Saddam Hussein no Iraque, que se manteve no poder após a disputa do Golfo, era uma prioridade notável. Essa política não encontrou tanto apoio dos aliados dos Estados Unidos quanto a invasão do Afeganistão, com países como a França argumentando que a administração Bush estava usando os ataques de 11 de setembro como uma cortina de fumaça para mudanças de regime em países produtores de petróleo e uma forma de neoimperialismo dos Estados Unidos na região. Apesar dessas reservas, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, com várias outras nações aliadas menores, invadiram o Iraque em março de 2003, alegando que o regime de Hussein estava tentando obter armas de destruição em massa e era um apoiador de Osama. Osama frequentemente citava as sanções econômicas paralisantes impostas pelos Estados Unidos ao Iraque após a disputa do Golfo como uma de suas queixas contra os estadunidenses, mas não há evidências substanciais de que o regime de Hussein tenha apoiado materialmente Osama de maneira significativa. A invasão seguiu em grande parte como no Afeganistão. Uma vitória rápida foi conquistada sobre o regime baatista de Saddam Hussein, e dentro de 2 meses, o presidente Bush anunciou a vitória dos Estados Unidos na disputa. O cenário não era tão simples. Assim como no Afeganistão, uma cruel campanha de contra-insurgência começou no verão de 2013 e durou anos, enquanto muitos elementos no Iraque tentavam expulsar as forças estadunidenses do país. Osama e a AQ estavam envolvidos neste conflito interno. Seus métodos focavam em tentar semear divisões entre a minoria sunita e a maioria xiita muçulmana, numa tentativa de fomentar uma disputa civil em todo o Iraque. Métodos insanos tradicionais foram empregados, como o bombardeio do santuário de Al-Askari na cidade de Samarra em 22 de fevereiro de 2006. Embora essa ação não tenha resultado em uma perda generalizada de pessoas, viu-se a destruição de um dos lugares mais sagrados no Iraque para os muçulmanos xiitas e desencadeou dias de violência sectária em Bagdá e outras partes, onde pelo menos 1000 pessoas caíram. Eventualmente, até o final dos anos 2000, a disputa no Iraque começou a se estabilizar,
com um significativo aumento de tropas estadunidenses em 2007, combinado com reformas políticas, ajudando a conter o pior da violência. Mas, no entanto, a AQ continuou sua campanha, e de seu refúgio no Paquistão, Osama autorizou ataques em Bagdá. Um atentado de autofinalização no santuário do Imã Hussein na cidade de Karbala, em março de 2008, resultou em 42 quedas e dezenas de feridos. Enquanto isso, de volta ao Paquistão, Osama havia se mudado para um novo composto construído especialmente na cidade de Abbottabad, no norte do Paquistão. A construção deste composto começou logo após a chegada de Osama ao país no início de 2002 e foi concluída em 2005. O composto era construído em uma propriedade de 38 mil pés quadrados e cercado por uma cerca de concreto de até 5,5 metros de altura, com arame farpado no topo. Havia poucas janelas e muitas telas para bloquear a visão do interior, incluindo uma tela em uma varanda do terceiro andar alta o suficiente para garantir privacidade para Osama, que tinha 1,93 metros de altura. É difícil acreditar que as autoridades poderiam ter deixado de reconhecer o quão incomum era a nova propriedade, claramente construída com segurança em mente. Osama provavelmente viveu lá a partir de 2006 com algumas de suas esposas, filhos e seguidores, em uma cidade não muito longe da capital do Paquistão, Islamabad. Enquanto o composto de Osama o abrigou no Paquistão por muitos anos, eventualmente sua dependência excessiva dele seria sua ruína. Em 2009, os serviços de inteligência dos Estados Unidos determinaram que Abu Ahmed al-Kuwaiti, um confidente próximo de Osama, que se acredita ter estado com ele na Batalha de Tora Bora em dezembro de 2001, quando o líder insano escapou por pouco da captura pelos Estados Unidos, havia começado a trabalhar como um mensageiro confiável para Osama enquanto ele estava escondido no Paquistão. Em 2009, a CIA determinou que al-Kuwaiti estava morando em Abbottabad. Mais coletas da inteligência levou-os a identificar o composto de Osama como um prédio peculiar na cidade. Dezenas de milhões de dólares foram obtidos do Congresso dos Estados Unidos para financiar o estabelecimento de uma equipe da CIA no local em Abbottabad, que em 2010 começou a monitorar o composto e aqueles que entravam e saíam dele, apesar dessa extensa iniciativa e do uso dos dispositivos de vigilância e drones mais sofisticados disponíveis em qualquer lugar do mundo. A equipe nunca conseguiu obter uma fotografia ou qualquer outra evidência concreta que estabelecesse definitivamente que Osama estava vivendo dentro do composto, mas no início de 2011, a quantidade de evidências circunstanciais era tal que eles estavam convencidos de que este era o esconderijo do arquiteto dos ataques de 11 de setembro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, autorizou o que foi codinomeado como Operação Lança de Netuno em 1º de maio de 2011. Era hora do almoço em Washington, mas apenas meia hora depois, por volta das 23 horas no Afeganistão, 2 helicópteros Black Hawk com 2 dúzias de soldados a bordo decolaram de uma base aérea estadunidense no Afeganistão e voaram sobre a fronteira para o Paquistão. Pouco mais de 1h30 depois, por volta da 00:30 no Paquistão em 2 de maio, os helicópteros pousaram no composto em Abbottabad. Um dos helicópteros caiu durante o pouso, mas nenhum dos soldados ficou ferido. O combate começou assim que eles pousaram, com um breve tiroteio com alguns seguidores de Osama. Em seguida, os soldados avançaram para o composto principal. De volta a Washington, o presidente Obama e altos funcionários do governo e defesa assistiram imagens ao vivo da operação a partir da sala de situação na Casa Branca. Já no segundo andar, os soldados encontraram e abateram um dos muitos filhos adultos de Osama, além de outro seguidor, Abu Ahmed al-Kuwaiti, cuja presença em Abbottabad havia inicialmente sugerido aos serviços de segurança que Osama poderia estar abrigado na cidade. Então, enquanto subiam novamente, encontraram Osama no terceiro andar. As ordens dos soldados eram para dar de baixa, não capturar o líder da AQ. Há relatos divergentes sobre o que ocorreu em seguida, pois diferentes soldados buscaram crédito por dar de baixa Osama, mas parece mais provável que tenha sido Matt Bissonette quem o abateu à 00:39 na hora local. Ele acertou em Osama na porta de seu quarto, e ele então recuou para dentro do quarto e caiu no chão, dado de baixa. Osama foi encontrado com 500 euros e 2 celulares costurados em suas vestes, sem dúvida para uso caso precisasse fugir de um ataque ao composto, como o que levou à sua queda. Foi um fim bastante patético. Anteriormente,
uma decisão foi tomada de que o corpo de Osama seria rapidamente descartado, em um local onde seu lugar de descanso nunca fosse identificado e transformado em um santuário para fundamentalistas islâmicos e jihadistas. Assim, pouco depois de ser morto e o composto estar completamente seguro, os soldados colocaram o corpo do líder da AK em um saco e o levaram para o helicóptero que ainda estava intacto. Após uma varredura no composto para reunir qualquer inteligência que pudesse ser útil para mitigar novos ataques insanos ou estabelecer uma ideia mais concreta do que Osama havia feito ao longo dos anos, a equipe saiu do composto com o corpo no único helicóptero funcionando. Um helicóptero de backup foi chamado para recolher alguns dos soldados restantes. Às 20 horas, de volta em Washington, foi confirmado que o corpo era de Osama. Algumas horas depois, o presidente Obama dirigiu-se à nação para anunciar o sucesso da operação. Enquanto isso, o corpo de Osama estava sendo levado para uma localização desconhecida no mar e foi descartado lá, pesado com correntes de ferro e pedras para garantir que afundasse até o fundo do mar. Isso foi feito dentro de 24 horas de sua queda para cumprir a tradição islâmica. Infelizmente, a queda de Osama não resultou em nenhuma redução nas ameaças que os fundamentalistas islâmicos e jihadistas representavam para o mundo ocidental, ou mesmo para a maioria dos muçulmanos no mundo islâmico. Brutais como eram suas táticas, a AK já estava sendo eclipsada por movimentos jihadistas mais extremos. Na época da queda de Osama em 2004, um jihadista jordaniano chamado Abu Musab al-Zarqawi havia se associado à AK no Iraque durante os estágios iniciais da contra-insurgência contra a ocupação dos Estados Unidos em 2006. Al-Zarqawi e vários de seus aliados mais próximos se fundiram para formar o que chamaram de Estado Islâmico do Iraque. Posteriormente, nos anos seguintes, eles ganharam força, mas seus métodos também se tornaram cada vez mais brutais, incluindo o uso de táticas violentas contra muçulmanos que se recusavam a viver de acordo com formas severas da lei Sharia. Quando as forças dos Estados Unidos se retiraram do Iraque no início dos anos 2010, a AK estava cada vez menos disposta a tolerar essa abordagem ao jihad no Oriente Médio, o que levou a uma divisão total entre as duas organizações nos anos seguintes à queda de Osama sob o novo líder da AK, Ayman al-Zawahiri. Incrivelmente, nos anos 2010, a AK, a organização responsável pelos ataques de 11 de setembro, estava sendo vista como muito moderada por muitos fundamentalistas islâmicos, e o grupo Estado Islâmico do Iraque estava ganhando muitos mais seguidores entre os potenciais jihadistas. Já nos anos seguintes, o Estado Islâmico do Iraque irrompeu as conversas com todo o mundo. Após a Primavera Árabe de 2011, uma louca disputa civil eclodiu na Síria, enquanto a retirada dos Estados Unidos do Iraque viu partes significativas do país escaparem ao controle do governo em Bagdá. Nesse ambiente, o Estado Islâmico, sob seu novo líder Abu Baghdadi, conseguiu começar a tomar controle direto sobre uma vasta extensão de território no norte do Iraque e leste da Síria. Ao longo de 2014 e 2015, o recém-nomeado Estado Islâmico no Iraque e no Levante, ou ISIL, se tornou uma tensão internacional ao declarar o estabelecimento de um califado islâmico sobre as terras que controlavam. O ISIL elevou a jihad islâmica a um novo nível de insanidade, do qual até mesmo a AK se distanciou. Gradualmente, entre 2014 e 2017, o controle sobre o leste da Síria e o norte do Iraque foi retirado do ISIL, à medida que os Estados Unidos enviaram tropas de volta à região no início dos anos 2020. O fundamentalismo islâmico parece estar em declínio, impulsionado em parte pela melhoria rápida dos padrões de vida no Oriente Médio, uma menor inclinação dos Estados Unidos para a construção de nações na região e um aquecimento das relações entre Israel e muitos de seus vizinhos muçulmanos. De fato, a principal ameaça do fundamentalismo islâmico parece ter se deslocado do Oriente Médio para o Sahel, a região ao longo da borda sul do deserto do Saara, onde grupos jihadistas têm minado a estabilidade de nações como Mali, Níger, Chad e Burkina Faso. O Talibã também retornou ao poder no Afeganistão após a retirada dos Estados Unidos em 2021. Osama foi, sem dúvida, a figura mais significativa na história do fundamentalismo islâmico moderno. Começando na década de 1970, ele foi gradualmente radicalizado através da exposição às ideias de estudiosos islâmicos como Saed Qutb. Esse radicalismo crescente,
Combinado com o poder financeiro disponível para ele através do vasto império empresarial Osama na Arábia Saudita e as conexões que ele mantinha na sociedade saudita, asseguraram que, quando a invasão soviética do Afeganistão começou em 1979, ele pudesse empregar seus recursos extensivos para treinar e equipar seus homens para lutar contra os russos ao longo da década de 1980. Se sua carreira de oposição a incursões não muçulmanas no mundo islâmico tivesse terminado aí, ele seria apenas uma nota de rodapé na história. No entanto, uma vez que a disputa contra os soviéticos chegou ao fim, ele se comprometeu com um programa mais amplo de fundamentalismo islâmico. Suas ações durante a disputa do Golfo destacaram seu crescente ódio pelos Estados Unidos e sua disposição para romper com regimes muçulmanos, como o da família real saudita, se eles se envolvessem em ações que ele considerasse contrárias ao Islã. Assim, nos anos 1990, uma versão mais extrema de Osama e da AQ estava emergindo, refletida nas campanhas de bombardeio cada vez mais brutais, sendo as mais severas os atentados às embaixadas estadunidenses em 1998, que dar de baixaram centenas e feriram milhares. No entanto, é pelos ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos que Osama e a AQ se tornaram mais infames. Naquela fatídica manhã de setembro de 2001, os raptores agindo sob as ordens de Osama lançaram golpes que deram de baixa em mais de 2.700 pessoas em questão de horas, enquanto milhares mais tiveram suas vidas interrompidas nos anos seguintes devido a lesões relacionadas. Além disso, o impacto psicológico foi devastador. A maioria das pessoas tem memórias claras de onde estavam e do que estavam fazendo quando as notícias dos ataques surgiram, e imagens dos aviões atingindo as Torres Gêmeas surgiram nos meios de comunicação. A vida mudou de muitas maneiras naquele dia, com medidas de segurança adicionais sendo impostas em todo o mundo ocidental para combater futuros ataques. Disputas seguiram no Oriente Médio, e por anos quase toda semana havia notícias de um incidente importante no Afeganistão, Iraque, ou em algum lugar, estampando as primeiras páginas dos jornais. Tudo isso culminou no surgimento do ISIL e em uma crise migratória no Mediterrâneo, à medida que milhões de pessoas buscavam fugir da Síria e do Iraque. Naquela época, Osama já tinha ido de base, caído de maneira desonrosa em um complexo fortificado onde estava escondido em Abbottabad por meia década. Mas, no entanto, o mundo foi mudado imensuravelmente por seu extremismo e sua loucura. Por fim, o que você pensa sobre Osama? Teria sido melhor para ele ter sido capturado vivo e levado a julgamento por seus atos? Deixe sua opinião na seção de comentários. Salve, família! E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história de Osama, um nome que ressoará pelos cantos da história por gerações. De jovem idealista nas montanhas do Afeganistão, a líder da organização mais insana do mundo, ele deixou um legado sombrio e complexo que continua a ser estudado e debatido. Sua vida foi marcada por conflitos, ideologias extremas e uma determinação implacável de desafiar as maiores potências mundiais. O 11 de setembro de 2001 foi um ponto de virada não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, mudando para sempre a forma como lidamos com segurança e políticas internacionais. A caçada por Osama, que durou mais de uma década, culminou em uma operação audaciosa que finalmente trouxe sua queda. No entanto, o impacto de suas ações continua a influenciar nossa realidade, desde as leis até a maneira como percebemos e combatemos as ameaças globais. Enquanto refletimos sobre essa história, é essencial lembrar de todo o caos. O legado de Osama é um lembrete dos perigos da radicalização e do ódio, mas também uma chamada à ação para que busquemos a paz, a compreensão e a cooperação global. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos e análises profundas. Deixe seus comentários abaixo sobre o que achou dessa história e quais outros temas você gostaria de ver aqui no canal. Lembre-se, entender o passado é crucial para construir um futuro melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!
um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!